ateliê Dandazzi for Crafters e da loja materialparabonecadepano.com.br, aonde você encontra tudo que você precisa para fazer boneca de pano. E para quem quiser aprender a costurar, quiser fazer boneca de passo a passo, com bastante calma, para aprender a construir outras peças como bichinhos, costura criativa, a gente tem aula aqui comigo, tá bom? Então aí é só entrar em contato aqui pela fanpage, no Messenger mesmo, que a gente responde. Essa live é uma série de 3 aulas, onde a gente vai aprender a fazer esses mini coelhinhos, gente. Olha que fofura. Ele é bem pequenininho, olha aí atrás. Tem um pomponzinho na roupa. Hoje a gente vai fazer a estrutura da peça, tá bom? A estrutura é simples de fazer e vocês vão aprender, quem ainda não trabalha com Uniflock, vocês vão aprender a trabalhar com esse material. Ele é diferente do tricoline que a gente usa na boneca, então por isso eu vou explicar bem direitinho como fazer a costura, o enchimento, toda essa etapa de corpo, tá? A gente vai fazer também o rostinho e as orelhinhas. Estando com a estrutura pronta, nas próximas aulas a gente vai fazer a roupinha do menino e, por último, a roupinha da menina, tá bom? Deixa eu falar o tamanho deles, que vocês gostam de ver. No vídeo não dá pra gente saber muito, né? Olha, ele tem 22 centímetros. Olha na minha mão, cabe na minha mão, ó. Fica assim. Nossa, minha mão é grande, né? Quase 22 centímetros. Então, vamos começar? O material que a gente vai trabalhar é o Uniflock. Eu vou colocar bem pertinho da câmera para mostrar como que é. O Uniflock, ele é conhecido também como Melton em alguns lugares. Ele é uma pelúcia de pelo bem baixinho e ele é muito macio, olha como eu consigo amassar ele. O avesso dele é uma espécie de malha. Deixa eu ver se eu consigo, vocês veem a trama. Ele é uma espécie de malha. Esse tecido, ele é usado para fazer bichinhos, para fazer mantinha, para fazer casaquinho de boneca. E ele também é utilizado para fazer fralda ecológica, absorvente ecológico, porque ele tem um poder de absorção muito bom. Às vezes sobra um pedacinho e eu uso ele na limpeza da casa. E assim, é muito bom mesmo, eu gosto muito. E ele é ótimo para essa finalidade de fralda e absorvente. Pode entrar em contato com a pele, então se você vai fazer uma peça para criança, para bebê, não tem problema, vai ser um tecido gostoso dele abraçar. A gente vai trabalhar com essa, e aqui eu vou trabalhar com a cor creme. Na nossa loja, a gente trabalha com 6 tonalidades para peles de bichinhos, vocês podem ir lá depois e escolherem. Os moldes é um presente do Dandazzi Ateliê para vocês, tá bom? Eu vou baixar a câmera para que vocês foquem aqui na minha mão. Sabe o que eu vou fazer? Mudar o rádio, gente. Vocês escutam rádio? Porque eu sou a pessoa que escuta rádio. Vocês acreditam que eu estou escutando Hora do Brasil? Pronto, desliguei. Vou baixar aqui a câmera. Esse aqui é o molde do coelhinho. É o molde que será dado de presente para vocês. Eu vou posicionar ele desse jeito. A gente vai riscar o molde respeitando as marcações de abertura. Aqui no caso, eu tenho uma abertura aqui, ó. Uma marcação aqui. No molde vocês vão conseguir ver bem. Aqui eu vou trabalhar com uma caneta fantasma. É aquela caneta que apaga com calor. E em vez de eu riscar ele assim, ó, direto como a gente risca numa tricoline, eu só vou fazer pontinhos assim, olha. Encostar a caneta e tirar. E isso é um truque, porque o Uniflock, ele escorrega. Então, se eu passar a caneta assim reto, ele vai ficar, o meu risco vai acabar ficando todo torto. Porque a caneta vai afundar, já que ele é muito molinho. Risquei e coloquei os alfinetinhos para segurar. Agora a gente vai para a máquina de costura e eu vou costurar, começando daqui, dando um retrocesso, passando em todo o entorno e terminando aqui, dando um retrocesso.
Deixa eu fazer só uma coisa que eu esqueci aqui, que é colocar a base. Essa base a gente não vai costurar agora, mas é importante a gente saber aonde termina o corpo, tá? Então, começa aqui, retrocesso, o entorno, termina aqui com retrocesso. Aqui eu risquei o molde, mostrei pra vocês como a gente usa a caneta fantasma para poder fazer o risco. Costurei e agora eu vou cortar. Eu vou cortar com a tesoura reta normal, deixando cerca de meio centímetro no entorno da costura. Olha, já cortei, vou mostrar pra vocês de pertinho. Ficou assim, olha, meio centímetro em todo o entorno. Aqui nesse pescocinho é importante dar um piquezinho, ó, mas é só no pescoço. Agora eu vou tirar os alfinetes e eu vou virar a peça assim, olha, de frente. Daí eu não costurei essa base ainda, tá? Aí eu viro de frente, junto costura com costura e coloco os alfinetinhos para me auxiliar. Vai ficar assim. Vou para a máquina de costura e eu vou passar vou fechar essa parte de baixo na altura de onde a gente riscou a base do corpinho. Corto essa linha excedente e ele vai ficar dessa forma. Tiro os alfinetes e lembra aquele buraquinho que a gente tinha marcado de abertura? Eu vou desvirar a peça por aqui. Quando eu desviro uma peça, eu gosto de pegar um hashi para me auxiliar a abrir toda essa costura. Olha, eu empurro os cantinhos. Abro o rostinho, olha, aparece bem direitinho. Ele vai ficar assim, aqui a base do molde, e aqui, olha, o focinho dele. Olha que graça. Nós vamos encher junto essas peças, por quê? O coelhinho, ele precisa ficar bem firme, mas ele não pode ser tão firme como quando a gente enche uma boneca com aqueles tecidos pele, porque a Uniflock, ele não tem a mesma resistência. Então, se eu ficar enchendo ele com muita força, essa parte dessa costura aqui começa a abrir. E aí, se começa a abrir, a gente perde o trabalho, né? Porque fica o enchimento lá aparecendo, acaba rasgando, é uma peça que você não vai ter durabilidade. Então, como que é o segredo de encher disso? É muito parecido com o enchimento da malha. A gente vai segurar a peça com a mão assim. A mão, ela serve para conter o crescimento. Lembra que eu falei que o avesso dele é uma malha? Então, se eu só ir colocando enchimento, ele vai crescendo, crescendo sem parar. Então, eu seguro com a minha mão, que vai conter, coloco com o meu enchedor, ó, lá dentro, fazendo esse movimento como se eu estivesse parafusando, olha. Tá vendo que eu dou uma rodadinha? Aproveito, olha, pra pegar o enchedor e abrir e apareceu o focinho dele, olha. Eu tô empurrando de forma que apareça. Olha como já tá o perfil. Tá vendo que aqui ainda não tá redondinho? Agora eu levo lá o meu enchedor, ó, seguro com a minha mão para conter o crescimento do meu Uniflock, olha. Já consegui formar direitinho, né, a cabeça. Vou colocar o enchimento aqui também. Sempre dessa forma, eu quero que a minha peça fique firme, porém não que fique esgarçando a minha costura. E quando eu vou colocando o enchimento, com meus dedos eu vou levando ele para as laterais, que é para a peça não ficar
tomar forma, né? E o vazio fica sempre no meio. Olha, ela vai ficar assim, cheinha. Essa parte de trás, eu vou fechar com ponto invisível. Quem não sabe fazer ponto invisível, gente, eu vou deixar depois linkado um vídeo no meu canal no YouTube, aonde eu mostro bem de pertinho como fazer esse ponto invisível. Depois que vocês fecharem com ponto invisível, a peça vai ficar assim, olha. Aqui de frente, aqui de lado e aqui a parte do bumbum. A parte da frente, gente, é onde o focinho aparece mais, tá certo? A outra parte que a gente precisa colocar são os membros. Então, eu vou mostrar pra vocês como a gente vai costurar as pernas. Eu vou costurar uma das pernas pra vocês verem. Depois eu tenho uma peça mais adiantada aqui. Aqui tá a linha. A linha que eu uso é uma linha de poliamida. Essa linha é uma linha que não arrebenta. Ela é excelente para trabalhar com bonecas. Temos na loja virtual, materialprabonecadepano.com.br. Para quem tem dificuldade em acesso a esse tipo de material, pode ser substituído pela linha de pipa. Só que a linha de pipa, ela não é tão suave como a de poliamida. Tô com o corpo cheio. Uma das perninhas aqui também bem cheinha. Do mesmo jeito, gente, olha, ela tá cheia, mas a costura dela não tá esgarçada, ó, tá fechadinha. Com o meu dedo, empurro o enchimento aqui pra dentro e só faço um alinhavo. Essa linha aqui tem um nozinho pra não deixar escorregar. Olha, alinhavei todo o entorno da peça, vou puxar pra ficar assim. Quando eu puxo, o que que eu faço? Eu dou um nozinho aqui, só pra não soltar. Fico aqui como se fosse um fuxico. Posiciono aqui no local. Não esquece, gente, olha, o focinho tá aqui. Eu preciso que o pé esteja pra frente, tá? Na parte que tá o focinho. Pra não acabar prendendo errado. Então, posicionei aqui. E eu vou costurar com um ponto de sutura. Como que é esse ponto? Olha, a agulha, a linha tava saindo da perninha, certo? Aí agora eu vou passar uma vez no corpo, outra vez na perninha, no corpo. Eu vou mostrar de pertinho, tá bom? Daqui a pouco. Vou mostrar de pertinho. Fiz isso, olha. Dá pra ver as linhas? Uma vez no corpo, uma vez na perninha. E agora eu vou puxar isso tudo, ó. Quando eu puxo, eu deixo a perna bem rente ao corpo, ó. O que que eu faço agora? Vamos repetir a operação. Perna, e agora eu pego um pouquinho mais, olha. Porque essa distância é que vai fazer a diferença pra ficar assim, ó. A costura ficar bem fechadinha, bem escondida. Então, passo na perna, no corpo, percebe a distância, tá? Uma distância o quê? Tem menos que meio centímetro, mas vai fazer a diferença. E vou seguir essa distância, olha, em todo o entorno, no braço e no corpo, ou na perna e no corpo. Puxo. Olha como fica escondidinho. Fica bem bonitinho. Só essa parte aqui, olha, tá vendo essa parte? Vou arrumar. Subo um pouquinho de distância, de altura, né? E no corpo. Olha como some.
fazer mais um ponto, que vocês vão ver como some, fica um acabamento bonito. Principalmente no uniflock, que é todo maciozinho. Olha. Assim. Tá? Vamos terminar essa costura dando um nozinho. Só um nozinho é suficiente. Entro aqui no nozinho, do ladinho dele, e saio mais ou menos aqui no corpo. Puxo bem e corto. Vai ficar assim. Vocês vão repetir essa operação aqui do outro lado, que é pra ficar com as duas perninhas desta forma. Focinho desse lado, perninhas pra frente, tá? Os pezinhos. Importante esse detalhe. Agora, a gente vai fazer o bracinho. Tem uma coisa que eu não expliquei. A forma que a gente risca esse molde, olha. Aqui eu tenho ele todo riscadinho. Olha, ele fica riscadinho. O corpo, né? Os bracinhos, as pernas. O corpo, gente, lembra que a abertura vai estar marcada aqui. Então, a gente vai costurar o entorno, como a gente fez no começo, e depois dobra e costura a base. Nas perninhas, a abertura vai ser aqui em cima. Dá o retrocesso, faz lá o entorno do pé e termina aqui. Nos bracinhos, a costura é direta, não deixa abertura. A gente passa a costura, depois vai cortar em volta, deixando meio centímetro de distância da costura. Vai fazer um buraquinho de abertura aqui e desvirar. Depois que desvirar, ele vai ficar assim. Aqui ele já tá cheio. Eu enchi pelo buraquinho, olha que pode ver que eu até já passei uma costura pra deixar fechadinho. É dessa forma que vai fazer. Se alguém tiver alguma dúvida, coloca aqui nos comentários que depois eu vou respondendo. Então, e aqui tá cheio já os meus dois bracinhos e eu vou mostrar pra vocês como a gente vai costurar isso no corpo. Eu vou passar nessa agulha 2 fios de poliamida, que é pra ficar bem firme. Vou cortar, corto, tiro, faço um nozinho simples na ponta. Vamos passar a agulha por essa parte aqui assim. Percebe que a costura do buraquinho tá aqui pra dentro. Passo assim. Prendeu no meu botão. No corpinho... Peraí, deixa eu só acertar essa linha toda aqui. Então, passei aqui. Agora, eu atravesso o corpinho aonde eu acho que fica bom a altura dos braços. Ah, como é que eu sei onde fica bom? Se você não tem o hábito, coloca o braço, vê se tá muito pra cima, muito pra baixo, ó. Né? Vai testando e daí vai passar a agulha transpassando o corpinho do coelhinho. Fica assim, ó. A linha, eu vou colocar na mesa, né? Tá melhor pra vocês verem. Passamos aqui por dentro do braço. Atravessamos o corpo. Agora, vamos passar aqui por dentro desse outro braço também, da mesma forma que a gente fez nesse aqui. E depois eu volto transpassando esse corpo. Fácil, né? Aqui nesse braço, nós vamos passar aqui fazendo o contrário. Eu tinha vindo com a agulha de trás pra frente, ó, tanto que ficou aqui. E agora eu vou fazer o contrário com o fio. O que que a gente tem que pensar aqui? Olha, eu cortei pra tirar a agulha. Eu tenho que pensar que nada mais que eu preciso
passar a linha nesse braço, transpassar o corpo, passar nesse outro braço, fazer a volta, que é para eu ficar com essas duas sobras de linha aqui, ó, duas pontas que eu tenho aqui. Essas duas pontas eu vou puxar, puxar bem puxadinho, tá? Por isso que a gente usa uma linha aqui que não arrebenta e vai amarrar. Isso vai deixar a peça bem firme. E fica articulado também. Amarrei, o bracinho já tá colocado. Mas a gente vai colocar agora uma segurança nisso tudo. Que é pra gente não dar um coelhinho pra uma criança e desmanchar esse coelhinho na mão da criança, né? Que é muito chato. Eu entro aqui, bem do ladinho do nó. Vou sair com a minha agulha, posso sair com ela aqui na barriga dele, se eu quiser, ó. Corto essas pontas para poder passar aqui no buraquinho da agulha. Olha que gracinha. Ajeita aqui o bumbum. Só deixar ajeitadinho. Vamos fazer o bumbum dele? A gente tá fazendo menino, né? Já que a próxima aula vai ser de roupinha. Lembrando que esses moldes é um presente do Dandase Atelier for Crafters para vocês. O rabinho nada mais é que um círculo cortado num tecido simples e que a gente vai alinhavar como se fosse um fuxico. Começo aqui, ó, alinhavo toda a peça. Alinhavei, é um fuxiquinho. Esse fuxiquinho, eu vou fazer que ele vire um potinho. Aqui dentro, eu vou colocar um pouquinho de enchimento. É bem pouquinho, tá? Porque nem cabe muito. Conforme eu vou colocando, segurando com meus dedos lá dentro. E puxando a linha, olha, pra ele fechar. Vou usar um hashi pra me ajudar a colocar o enchimento lá dentro. Olha, eu vou dar um nozinho. E fica assim, uma bolotinha. E eu não cortei a linha ainda, tá? Do mesmo jeito que a gente costurou a perna, eu vou fazer aqui o rabichinho dele. Uma vez, olha, a linha tá saindo da bolinha, né? Então, uma vez na bolinha, uma vez no corpo. E eu vou seguindo assim toda a vida. Eu gosto de centralizar o rabichinho pelas pernas, olha, para que ela fique no meio. Se a gente não centraliza pela perna, ele fica parecendo torto, mesmo que ele esteja no meio da costura, tá? Então, toma esse cuidado para deixar a peça harmoniosa. Depois que eu faço toda a volta, olha, eu puxo bem firme. Por isso que preciso usar aqui uma linha que não arrebenta. Se por acaso você não tem e for costurar com uma linha normal, na hora de puxar, toma cuidado para ela não arrebentar, senão você vai ter que costurar tudo de novo. Vou fazer a segunda volta, seguindo o mesmo princípio, uma vez no rabinho, uma vez no corpo. Terminei. Puxo bem para esconder. Para esconder a linha. Dou aquele nozinho, olha.
puxo, entro do lado do nozinho, saio em qualquer lugar. E corto. Prontinho, já tem braço, perna e o rabichó. Então, a gente vai fazer o rostinho. O rostinho é todo bordado. Vou mostrar como que vai ser. Ele é todo bordadinho. Aqui eu usei cordonê para fazer esses bigodinhos. Então, a gente vai fazer toda essa aplicação agora. Eu gosto de começar a trabalhar o nariz. Uma dica para trabalhar o nariz é a gente usar alfinetinho para demarcar. Principalmente para quem nunca fez e tem medo de fazer torto. Essa pontinha, você pode ver que o nariz dele aparece bem aonde deve ser. Então, eu gosto de marcar com o alfinete dessa forma. Deixa eu fazer virado pra mim. Porque senão eu vou colocar tudo torto, né? Percebe, gente, que o nariz dele é meio pra cima. Olha, aqui é só o nariz, tá? Eu vou colocar os olhinhos em forma de alfinete pra vocês terem uma ideia de como vai ficar esse rostinho. Olha, vai ficar assim o rostinho dele. Esse nariz, esse triângulo que eu formei com os alfinetes, nada mais é que esse triângulo aqui, olha. Vê que ele tem essas partes, né? E ele, aqui embaixo é um ponto, né? Como se fosse um triângulo. É o triângulo branco que eu desenhei. E os olhinhos mais pra cima. O nariz dele, olha, ele fica arrebitadinho. Não é um nariz que é feito aqui na frente. Deixa eu olhar pra ver se eu não tô fazendo nada torto. Vamos fazer o bordado? Fazer o nariz primeiro. Aqui eu tenho uma linha de bordado numa cor rosa nude. Vamos entrar com essa agulha aqui, aonde é a altura da orelha. Todos os pontinhos vão ficar escondidos aqui. Levanto um pouco esse alfinete aqui. E vou sair, e saímos com a agulha aqui. Dessa forma. Tiro esse alfinete, que eu não vou precisar mais. Vamos puxar a linha. Levanto outro alfinete e vou fazer uma reta, ó. Vou entrar com ele aqui. Quando eu entro com ele aqui, gente, eu já foco pra sair aqui embaixo. Eu até tirei, me empolguei e tirei. Pronto. Entro com ele aqui. E saio lá onde vai fazer a pontinha. Tira os dois alfinetes, que já vai dar pra ver. Prendeu no braço. Olha, tá aqui a primeira parte. A minha linha tá saindo aqui. E o bordado é um bordado livre, só precisa agora da forma do nariz. Eu gosto primeiro de fazer um pouquinho de ponto em pé. A linha é clara, não tá dando pra ver tão direitinho. Uma coisa importante, não é para puxar o fio, é só para ele ficar esticado, mas não puxado. Às vezes a linha de bordado não vem todas, então você tem que encontrar qual foi a que não veio para puxar. Olha, tem 3 pontinhos, 3 linhas passadas nesse lado, assim, na horizontal, na vertical. E agora eu vou voltar fazendo o bordado na horizontal, de lado.
Eu tô aqui embaixo, não tô? Então, vou subir. Saindo, você percebe que eu sempre saio nesses 3 pontos, aqueles que a gente marcou com alfinete. E agora, é só fazer um bordado reto. Reto na horizontal. Sem esticar, olha, quando esticar muito, que nem eu estiquei aqui, dá um puxãozinho com a agulha. Assim não tem como me apoiar na mesa, fica mais firme pra mim. Só um bordado reto. Esse bordado, ele acompanha, logicamente, a largura do narizinho para formar esse triângulo. Olha, fica assim. Dá pra parecer melhor agora, né? Quando eu termino o bordado, eu entro do ladinho de onde eu saí e vou sair lá em cima na cabeça, aonde vai ser a altura da outra orelhinha. Puxo, não muito, porque eu quero esse fio esticado. E agora eu volto. Por que, gente? Agora eu vou fazer uma boquinha nele aqui. Por que que eu não puxei o bordado já pra agora? Porque eu quero que esse fio fique bem apertadinho, tá? O bonito aqui é que ele fique apertadinho. Volto, sair na cabeça, volto. Vou sair um pouquinho abaixo do nariz. E aí vocês seguem pela costura, linha de costura, olha. A linha tá aqui, a minha agulha saiu bem em cima dessa linha. Certifique-se, tá? Pra não ficar torto. Saio. Vamos entrar aqui, olha, na pontinha do nariz. E já miro a minha agulha pra ela sair lá em cima na orelha. Parece difícil, mas não é. É bem, inclusive, óbvio fazer essa parte. Agora, ele tem esse puxadinho, que é a boquinha dele. Nem dá pra ver muito, né? Porque a linha é clara. Mas quando vocês forem fazer, aí vocês vão lembrar. Antes de cortar, olha, já que eu ia fazer, dá um pontinho com um nozinho. Só um só é suficiente. Aqui já pode cortar direto, porque depois vai vir a orelha, e a orelha vai proteger esse nozinho de se desfazer. Pro olhinho, a gente vai fazer um nó francês. Alguém já conhece o nó francês? Vai ser assim, ó. Entro aqui pela orelha, levanto esse alfinete, porque eu vou sair bem aonde está o alfinete. Desse forma. Vamos tirar esse alfinetinho. Puxo a linha. Vou colocar ele aqui de travesseirinho, porque agora eu vou precisar de um apoio mesmo. Aqui bem pertinho, né? Aqui nessa linha, tá? Não adianta fazer aqui perto da agulha. Bem pertinho da linha, a gente vai dar uma voltinha assim, ó. 1, 2, 3. Vou mostrar de pertinho, vamos ver se eu consigo. A Silvia tá dizendo que conhece o nó francês. Então, aqui eu tenho 3 voltinhas. Com essas 3 voltinhas, eu entro aqui do ladinho de onde eu saí. Vai ficar assim, olha, formando uma bolinha. Já miro a minha agulha aqui pra cima, pra ela sair na orelhinha.
Quando eu puxo, sem puxar com força, olha, já formamos o olhinho. Aqui em cima, não chego nem a dar um nozinho, olha, eu só vou passar assim a agulha de novo, só para eu não puxar mais esse olho, porque eu vou fazer esse já o segundo. Novamente, olha, vamos levantar o alfinete que tá marcado, saio com a agulha do ladinho do alfinete, colocar aqui para ser o cabinho dele. Com a linha aqui bem próximo ao olho, eu vou fazer 1, 2, 3 voltinhas. Entro do lado, já vou mirar a minha agulha para sair na orelha também e puxo com delicadeza. Os 2 olhinhos, olha que graça. Como ele é um bebê coelhinho, eu não quis fazer sobrancelha. Eu quis que os traços dele ficassem bem delicados. Estou dando um nozinho aqui em cima, sem puxar muito, porque se eu me empolgo e puxo, esse olho entra. Pronto. Ficou prontinho o olho. Foi fácil, não foi? Para fazer os bigodinhos, eu cortei alguns pedacinhos de cordonê. Eu cortei 27 centímetros, 4 pedaços de 27 centímetros. Vamos usar uma agulha larga. Olha, eu gosto dessa agulha, uma agulha, ela é bem grossa, ela é número 12. Ela passa o cordonê, porque o cordonê é um fio grosso. Quem não tem o cordonê, pode substituir por fio de ráfia, por um barbantezinho que seja grossinho. Usem e aproveitem o material que vocês têm. Coloquei o cordonê na minha agulha, cordonê duplo, não dei nozinho. Dessa forma, olha, vou colocar ele assim. Não vou dobrar ele inteiro, porque primeiro eu preciso entrar com ele aqui na orelha e sair aqui. Não, desculpa, eu vou entrar com ele primeiro na orelha e sair assim. Um jeito bem fácil. Só que o cordonê, ele é grosso, então eu preciso de um alicate para me ajudar a passar. Passei o cordonê, vou dar um nozinho. Dei o nozinho, coloco o cordonê de novo dentro da agulha. Entro aqui sempre pela orelha e saio aqui do lado onde eu quero que saiam os bigodinhos dele. Puxo com o alicate. Vou fazer isso com o outro fio também. Às vezes, como o cordonê é grosso, às vezes é difícil passar na agulha, mesmo a agulha tendo uma abertura bem larga. Mesma coisa, entro na orelha e saio na altura do bigodinho. Cuidado para não se machucar, tá? Com a agulha, porque a gente puxa com força. Até deu uma afundada na cabeça. Já tá aparecendo os bigodinhos. Vamos repetir o passo. Eu uso 2 fios de cordonê para cada lado, porque vão ser 4 bigodinhos para cada lado. Dá aquela amarradinha, né, depois de acertar.
Fazer um pouquinho mais pertinho do focinho que a gente bordou. Colocar do outro lado. E fica o convite, gente. A próxima aula vai ser da roupinha. Essa roupinha a gente vai fazer a do menininho. É uma roupa toda forradinha. Pronto. Terminamos o bigodinho. Vou cortar e eu corto um bigodinho curtinho, tá? Que eu acho que fica mais bonitinho. Vou mostrar pertinho. Ó, tá com cara de gatinho agora, né? Que tá sem a orelha. Vamos ver como faz essa orelha? A orelhinha, eu tenho aqui o Uniflock, lado direito, com lado direito desse tecido, que é um tecido de pele de boneca, de algodão, num tom rosé. Pode ser substituído por um tricoline, sem problema nenhum, por um algodão cru. Eu já costurei, né? Ele tá aberto aqui embaixo e a costura aqui nesse entorno. Retrocesso aqui, costura no entorno e termina com o retrocesso. Corto, deixando meio centímetro de distância da costura e dessa parte de abertura também. Eu fiz a orelhinha das crianças bem de pezinho, que eu queria dar esse ar de sapeca para os bebês. Então, a orelha apertada para cima dá a impressão que estão bem antenado, né, no que tá acontecendo. Coloco aqui, olha, eu vou usar um tubo de caneta para me ajudar a desvirar. A peça desvirada vai ficar assim. Na frente ela é tricoline, um tricoline rosadinho, e atrás é o Uniflock na cor que eu usei. Fica muito legal fazer também, gente, de Uniflock cor caramelo. Vou tentar ter tempo de fazer um coelhinho caramelo pra gente fazer as roupinhas dele na quinta-feira. Olha, eu desvirei as duas orelhinhas e agora a gente vai costurar. Costura à mão mesmo, linha de poliamida. Começo dando um nozinho numa das pontinhas. Vamos dobrar a orelhinha dessa forma. E fecho, dando outro pontinho e um nozinho. Vou dar mais uma vez, que eu tô sentindo que não pegou. Que a gente quer a orelhinha assim. Aqui, aonde tem todos esses nozinhos escondidos, a gente vai costurar a orelha da mesma forma que costuramos a perninha e o rabinho. Uma vez na orelha, uma vez na cabeça. Aquele ponto que a gente chama de ponto sutura. Eu usei o ponto 2,5. A Rosimeire tá perguntando qual que é o número de ponto que eu usei para esse tecido.
ponto 2,5, o mesmo ponto que eu uso para boneca. A agulha que eu uso uma agulha de malha. Quando você vai comprar, a agulha da máquina, tem a opção dela ser uma agulha que a abertura dela, né, é dourada. Da Singer, o preço é igual, não muda nada, mas ela tá escrito malha e a ponta dela é mais arredondada. Eu acabo usando essa agulha para quase todas as minhas costuras. Só mudo quando eu vou fazer um tecido muito grosso. Passei o ponto sutura na orelha e na cabeça, mas eu preciso dar acabamento, olha, percebe que ainda aparece um pouco. Então, da mesma forma que a gente fez na perna, agora eu subo a distância da agulha, deixa eu mostrar, não pego mais tão rente, subo um pouquinho, aí que pegou no braço. Orelha, cabeça, olha que eu dou uma distância melhor agora, olha, não tão rente. Posiciona a cabeça pra frente, pega a costura com a distância. E sempre aquela conta, orelha, cabeça, uma vez em cada. Puxo. E olha como o acabamento ficou bem melhor. Olha, terminei, dei um nozinho. E puxo e corto. Vou costurar a outra orelhinha só pra gente deixar a peça prontinha, que vocês vão gostar de ver ela pronta. Mais uma vez, orelha e cabeça. Ó, dei um nozinho, entro do lado do nozinho, saio em qualquer lugar da cabeça. Dou um puxãozinho bem firme, tá? Eu acho que eu daria mais uma volta pra esconder bem esses pontinhos. Mas tá bom já, pra gente poder acabar. Vou dar uma acertadinha no bigode. Ó, tá aqui, tá feito, tá bom? O bumbum dele, rápido, né, gente? A gente faz falando e demonstrando, acaba demorando um pouco mais na live. Mas ele é um coelhinho rápido de fazer. Foi muito fácil, muito rápido eu preparar esse material pra gente. Na quinta-feira tem a segunda parte. Na segunda parte a gente vai fazer a roupa do gurizinho, esse macacão todo forrado. Gente, quem quer aprender a fazer roupa forrada, acompanha essa série de 3 aulas nessa live, tá? Os moldes serão disponibilizados amanhã aqui na fanpage. Eu vou deixar o link junto com o vídeo para ficar fácil de vocês verem. Quem gostou, deixa like, deixa o coraçãozinho, né? Compartilha e me encontra na quinta-feira de novo, às 9 horas, aqui na nossa
página, tá bom? Um beijo, obrigada pela presença, obrigada pela energia, pelo carinho. É sempre muito bom estar com vocês aqui. Um beijo, bom descanso para vocês também. Tchau!